Não vou falar muito, não. Era tragédia anunciada, né? É. Só que não. Nós cantamos a Mas eu bola. não imaginava que ia ser ontem. Ô, Quintino, deixa eu fazer uma time pergunta pra você. venezuelano. Oi, É pode o falar, pior Daniel. momento que você está vivenciando do Santos? Ou já Eu teve creio que sim. momentos piores? Não, eu acho que é esse. Esse time consegue ser pior do que Tonzinho, Totonho, Camilo, Meu Pedro pai. Paulo, Arturo Sainz, Armstrong, Frickson Jorge. Jogadores horríveis que passaram na história do Santos. Eu acho que esse é o pior, viu? 88. Agora eu não lembro se é 88 ou 89, quando o Santos quase caiu, que teve que ganhar do Curitiba e o Vasco teve que ganhar do Sport com um gol do Tato pro Santos permanecer na primeira divisão. Também era um time tenebroso, mas esse aí. Mas, Esse aí é de sangrar os olhos, viu? Mas eu acho que esse time aí tá muito mal treinado. Eu acho que na mão de qualquer outro, Esse time, ele vai Quintino, responder um pouquinho. Pode esse falar, RG. time, Quintino, é melhor que o time do ano... Com exceção do Johan Bustos, do Angulo, do Maranhão e do Auro, esses 4 jogadores, esse time, com certeza, ele foi mal treinado. E aí, a pior idiotice... é por isso que eu falei, nós fizemos um serviço, um favor pro Corinthians, e o Corinthians fez um favor para nós. Você não tenha dúvida. Aquela goleada e o comentário, a crítica do técnico aos jogadores do Santos, ali... Arrebentou. Ali, ali mudou a coisa. Ali a casa caiu para ele. Não tem jeito. Ele perdeu realmente. Aquele comentário foi infeliz. Se ele tivesse feito de outra maneira, colocado de outra forma, tudo bem. Mas da maneira como ele expôs os jogadores, dizendo que só ficaria com 2 daquele jogo, aí, velho, um abraço. João Paulo e o Marcos Leonardo. Aí... Só. Saco. E o Santos anunciou hoje, o Dracena anunciou pela manhã, numa nota oficial, que pediu demissão. E 2 horas depois, o Santos anunciou a demissão do técnico Fabian Bustos. E além do treinador e do Edu Dracena, que era o executivo, também saem do clube os auxiliares Lucas Oxondorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos... Já vai tarde. Marcos Conena e o gerente de futebol Guilherme Lippe. Todos eles aí deixaram o clube. Caraca, Domingo, o velho. Santos enfrenta o Atlético Goianiense. E para esse jogo, quem vai dirigir o time é o auxiliar técnico da comissão fixa, o Marcelo Fernandes. E o Santos convidou o Giovani, o G10, chamado de Messias no final dos anos 90, levou o Santos para a decisão do Brasileiro de 95. Não será o Serginho Chulapa, que é outro auxiliar técnico. Quem vai ficar no banco ao lado do Marcelo Fernandes será o Giovani. Agora o Santos corre atrás de um executivo de futebol, não tem muitos nomes não. Muita gente me mandando aqui que o Klaus, que trabalhou no Grêmio com o Renato Gaúcho e saiu lá do time do Alverca de Portugal, poderia estar vindo. Eu já conversei com o Klaus disse que está indo para outro time fora do Brasil. Então não é ele. Um nome que surge aqui como possibilidade é o do Alexandre Galo, que fez esse trabalho no Atlético Mineiro em 2018 e tem um passado e uma identificação muito grande com o Santos. De técnico, nós falamos do Elano ontem. Pelo que eu apurei durante a madrugada, RG, a diretoria vê um pouco com reserva o Elano pela personalidade dele, de repente dá uma frase mais forte se tiver alguma rusga entre as partes. E me parece que primeiro eles vão contratar um executivo de futebol para depois tentar um treinador. A verdade é que o Santos passou uma das maiores... É top 5 essa derrota aí contra... Um empate que acabou virando derrota nos pênaltis na história do clube. É top 5, com certeza. Foi uma das coisas mais horríveis, absurdas. O futebol nem é o primeiro esporte na Venezuela. Vergonhoso. E ontem foi de deixar a cabeça fraco, quente. né, cara? Você vê o time é fraco até tentando se classificar, eles são muito fracos, cara. Ingênuos, né? É isso aí. A palavra exata é essa aí. Você vê que não tem nada que você fale, pô, nem parece profissional, cara. A próxima fase eles pegam quem agora? Lanús ou Independente Del Valle, eu não sei se jogaram ontem, se vai jogar hoje. Eu fiquei tão pluto, o personagem de Walt Disney, que eu não fui nem verificar. Que isso, Quintino, você aí? Meu Deus, hein? Olha e agora... Cara, hein? Mas o Quintino, explica aí. Os caras zoam mesmo. Tá sozinho na vila, Quintino? Ficou sozinho na vila? Cara, ontem eu fiquei mais ou menos nesse estado aí, porque a transmissão foi até mais tarde, em razão, a gente estava naquela preocupação se o Bustos ia sair, a gente queria dar durante a jornada. Ontem chegamos a, acho que 26 ou 27 mil
simultâneos acompanhando o jogo do Santos. Eu sei que tinha muito antes também, mas foi um número significativo. E colocamos o dobro no segundo lugar, hein? Eu tava lá. O dobro no segundo lugar, hein? Ô, No Quintino, YouTube, tá? Eu não sei se pode você falar. tem proximidade ou não com o Dracena. Por que ele quis ir embora? Já tive mais, mas eu me dava bem com ele sim, não vou mentir. A informação que eu tenho é que ele não tinha carta branca. E eu até ainda dei um conselho pra ele. Falei, se eu posso te dar algum conselho, porque eu não sou experiente em gestão de futebol, a próxima vez que você acertar com um time, não peça a carta branca, que também não teve. Teve até o final do rebaixamento, depois não teve. E posso dar alguns exemplos aqui se você quiser. Falei, peça o orçamento, porque eu fiz uma pesquisa ontem à tarde, Sombra, tomei esse cuidado para saber, pelo investimento que o Santos fez, que foi, inclusive está na nota do Dracena, menos de $1 milhão, quantos clubes investiram mais que o Santos? E eu descobri que 15 clubes da Série A do Brasil investiram mais que o Santos, inclusive o Goiás, que não tem o orçamento que tem o Santos. O Santos só investiu mais do que Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. O Cuiabá e o Goiás investiram mais do que o Santos na formação do time do Campeonato Brasileiro. E pelo pouco que eu conversei com o Dracena, ele já tinha tomado essa decisão, mas queria sair no momento de vitórias. Que fosse uma vitória ontem, até uma vitória contra o Atlético Goianiense, mas ele já tinha tomado essa decisão porque, na visão dele, faltava dar autonomia no cargo que ele exercia. O que tirava a autonomia dele era a presidência ou o conselho gestor? Então, muitas situações no futebol precisam ser mais rápidas, né? Não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado, só estou dando a informação. E, por exemplo, chegava aqui para ele, o Dracena, eu conversei com o Náutico que é o Jobson, mas só aceita pagar 10%. 10%. E aí, presidente? Vou passar para o conselho gestor. Aí marcava a reunião, aguardava o dia da reunião, o conselho gestor votava, não vamos liberar o Jobson só por 10% do salário. Ele ganha aproximadamente 150 mil, o Náutico só queria pagar 15. Aí volta para o departamento de futebol. Então você via que tinha rusga. Um queria uma coisa, outro queria outra. Outro que, inclusive, culminou na demissão. Na demissão não, da saída de um membro do comitê de gestão, que era muito forte aqui, o Walter Schalka. O Dracena queria contratar o Fernando Sobral do Ceará. O comitê gestor avaliou que era um valor muito alto e não ficou com o Fernando Sobral. E aí logo em seguida teve uma reunião do Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo é uma coisa, Conselho Gestor é outra. E lá o Walter Schalka se manifestou e falou que o Santos não tinha dinheiro para comprar o Fernando Sobral. E vou dar outro exemplo também. O treinador que o Dracena queria não era o Bustos. Você não podia falar depois que o Bustos chegou que não era ele, porque ia ficar um clima pesado, né? Como que na hierarquia o executivo ia ter uma boa relação com o técnico se ele não queria. Mas o preferido do Dracena era o Renato Paiva, que tinha dirigido o Benfica B. O Bustos cobrava em dólar, o Renato Paiva cobrava em euros. E aí, até pela situação financeira que o Santos vive, essa diferença, e o Renato Paiva queria uma multa rescisória, coisa que o Bustos não teve, ele vai receber só o que a legislação brasileira manda, que é um salário, né, que é o tal do aviso prévio. O Santos não ficou com o Renato Paiva. Então, essas coisas foram minando a relação entre direção e departamento de futebol, e aí caiu todo mundo. Esse grupo gestor, ele dá pitacos técnicos ou ele tá ali só para dizer, não, esse valor sim, esse valor não, o que a gente pode é até isso, ou é cheio de dar pitaco? Não, que esse jogador não gosto desse, não é esse não. De informações que a gente teve efetivamente, Sombra, pitacos técnicos teve agora na escalação do Bruno Oliveira. O Portal UOL, inclusive, publicou. O comitê gestor deu uma chegada no Bustos na segunda-feira, que o Dracena já tinha pedido para a cabeça dele, e ele ficou para o jogo da quarta, que escalasse o meio armador Bruno Oliveira, porque os gestores entenderam algo que eu também entendo, não vou aqui fugir da responsabilidade, não. O Santos precisava de um meio armador, porque o gol que o Santos tomou contra o Flamengo, o segundo gol, por exemplo, o Thiago Maia vem em linha reta, e não chega nenhum meio armador para fazer uma sombra ali em cima do Thiago Maia, e ele toca em progressão para o Arrascaeta, e o resto da jogada, todo santista sabe que o Santos toma o gol do Gabriel, porque com um coordenador de jogada, o Santos vai poder abastecer o ataque, segundo a visão do comitê, e esse jogador poderia fazer a sombra para o volante tocar a bola lateralmente e não vir em progressão como aconteceu. Mas aí é o comitê entrando no aspecto tático, aí desculpa. Dessa gestão que eu soube que teve interferência foi nesse caso aí só. Nesse caso só. Mas e agora pode jogar na conta do comitê e do Edu Dracena também, não dá para eximir
esses caras aí, da irresponsabilidade em trazer 4 jogadores que só deram prejuízo pro Santos. E futebol, e tem contrato com o clube, né? Nada, absolutamente nada. Angulo, Johan Julio, Maranhão e Auro. De quem é a responsabilidade de trazer esses jogadores aí? Vamos lá. Contratou pouco. Além do Goulart, né? Além do Goulart. Contratou pouco, tá bom. Porque não tem dinheiro para contratar. E é o que eu venho dizendo aqui. Time que tem pouco dinheiro não pode errar na contratação. Tem que correr o mínimo de risco possível. É verdade. Só respondendo a tua pergunta, RG, o Auro foi o Dracena. O Maranhão, o Bustos pediu o Sobral, o Santos falou que não tinha dinheiro pro Sobral. O Scout, o Caio Nascimento, falou, tem esses volantes aqui. Ó, esse aqui não é bom não, mas ele rouba muitas bolas. Era o Maranhão, o Santos pagou 500 mil, tá pagando pro Bahia e mais o salário de 110 mil pra ele. O Maranhão foi o Scout com o aval do Bustos. E o Johan Julio, e qual foi o outro que você falou? O Angulo? Angulo. Esse aí você põe na conta desse fantástico treinador, o Gareca Alvinegro. Porque o Gareca, quando teve no Palmeiras, deixou Tóbio, Alione e outras coisas ruins lá. Mouchi. Gente, olha, Mouchi, esse negócio de... o Bustos vai deixar o Angulo, que ganha 500 mil, e o Júlio, que ganha 110. Ó, essa coisa de contratar por scout é bizarra. Vou te dizer por quê. O scout, ele tem que ser um componente dentro de várias coisas a serem analisadas para você contratar um jogador. Aí vai lá, o Maranhão. Ele rouba muitas bolas, tá? Quantas partidas alguém do Santos assistiu do tal do Maranhão? Qual é o contexto? Como é a participação dele de um jogo? Essas bolas foram roubadas em que tipo de jogo? Contra que tipo de adversário? Então, assim, o scout, ele é vazio. Não dá, né? Só por ele, analisando-se só por ele, é vazio. É muito frio. É muito frio. E eles levaram em consideração o desempenho do Maranhão no Atlético Goianiense, porque no Bahia ele já estava no banco, né? No Bahia ele tava no banco. Mas aí é a mesma coisa cara, que o São Paulino hoje tem revolta com o futebol do Nicão lá. É exatamente por isso, quer dizer, trouxe o cara e por quê? Porque o cara foi bem no Atlético Paranaense dentro de um contexto diferente, de um conjunto diferente de jogadores, totalmente diferente do São Paulo. Não, mas vamos trazer o cara porque o cara foi bem lá. Tá bom, traz o cara. Tá aí agora a revolta do São Paulino. Você corre risco, vai correr risco, tudo bem. Mas, porra, não precisa pagar 1 milhão pra correr risco, né? Pô, vê como não que o cara precisa joga. pagar 500 pau pra correr risco. Pô, eu já falei e vou repetir. Quem pode fazer isso? Palmeiras. Pode trazer o cara. Quanto que você quer? 500 mil, tá bom. Paga 500 mil, aí o cara não deu certo. Aí se errar, tudo bem. Que nem o Palmeiras fez. Vendeu, se desfez aí de um jogador, tomando um pouco de prejuízo, mas isso não vai mexer na conta do Palmeiras, gente. Agora, 200 mil, 300 mil, 50 mil, porra, na conta do Santos vai mexer sim, porque a renda do Santos na Vila Belmiro dá de lucro 100 mil reais, 140 na média. 140 mil. Quer dizer, isso quando a torcida vai lá, né?